Amém. Você que já ofertou, dizimou, Deus seja louvado ainda mais em sua vida. Quero convidá-los para que façamos a leitura do Salmo 91, um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Nós vamos fazer essa leitura para uma reflexão da palavra do Senhor. Salmo 91. Salmo 91, versículo 1, tema da reflexão, o lugar da vida. Vamos com bastante atenção, é uma reflexão um pouco mais curta do que o habitual, derramar o nosso coração agora para esse momento. Por favor, vamos à leitura do texto sagrado que nos fala assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Que coisa linda. Vamos ler juntos essa parte? A partir do Ele é meu refúgio, até nele confio. Vamos lá? Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Dá para ser agora com mais convicção? Porque eu acho que o pessoal não ia comprar nosso produto não, com esse tom de voz aqui. Muito abatido. Vamos com mais firmeza? Ele é o meu refúgio, vamos lá? Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e abrigará a sua vida sob suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam no meu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as suas mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em seu nome. Quando clamar por mim, diz o Senhor, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra, com vida longa o recompensarei e lhe darei minha salvação. Amém? Amém. Deus é louvado por sua palavra. Não há nada mais sagrado do que a vida. Não há nada mais belo do que a vida. As dores mais agudas nós sentimos na nossa alma quando temos alguma perda relacionada à vida. Você já perdeu seus pais? Há pessoas aqui que já tiveram experiência de perder os pais. Você já perdeu um filho? Há pessoas aqui que já perderam um filho. Você já perdeu um esposo? Talvez uma esposa? Você já perdeu um irmão? Um amigo querido? Se você já teve alguma experiência de perder a vida de alguém, você sabe que a vida é a coisa mais nobre e mais valiosa da vida. Trabalhamos pela vida, pela nossa vida e pela vida de quem nós amamos. Corremos, dormimos pouco, fazemos tantas coisas, loucuras, por causa da vida. Por quê? Porque a vida é a coisa mais nobre, mais bela, mais instigante que tem diante dos nossos olhos. Falar sobre a vida para quem está acamado, com um diagnóstico ruim, nesse momento, nos hospitais,
É falar sobre uma coisa que vai fazer os olhos brilharem. Porque vida, estar com a família, estar com amigos no parque, viver um dia de trabalho. Às vezes nós amaldiçoamos a rotina pelas dificuldades do dia, mas ter uma rotina, ter um lugar para todos os dias trabalhar, ter um lugar para todos os dias estudar, ter um lugar para congregar, para acolher pessoas, para desenvolver a vida, para ser um homem melhor, uma mulher melhor, ter gente que se preocupa com a gente a troco de nada. Nós não oferecemos nada, mas gente que nos ama. Como a vida é maravilhosa. Perder a vida de quem nós amamos gera em nós a experiência mais devastadora que a gente pode imaginar. A perda da vida nos leva ao lugar mais escuro da existência. Perder a vida. Lembro-me de, há poucos anos, quando nós estávamos num acampamento com os adolescentes jovens aqui da igreja. Estávamos numa cachoeira, num recanto lá em Faxinal. Que lugar gostoso. Água gelada, água boa. Mulher hospedeira. A dona lá é hospedeira. Que coisa boa, a gente estava feliz demais. De repente, alguém aqui de Maringá liga lá para o caseiro do recanto. E aí, ela me chega embaixo no lugar do acampamento onde estávamos e ela diz: pastor, tem um telefone para você. Eu subi até a casa do caseiro e atendi o telefone e era um irmão da nossa igreja, dizendo que uma família da nossa igreja havia se acidentado, voltando de Foz do Iguaçu, e os 5 que estavam no carro, todos faleceram imediatamente. Lembro-me como se fosse hoje, a voz do que estava do outro lado, falando sobre a perda que nos alcançava naquele momento. Como foi difícil perder o Zé, a Bia, toda a família. Uma das experiências mais difíceis do meu ministério até hoje, pelo testemunho do Zé. Lembro-me quando, num dia como hoje, nós batizávamos o Zé. A alegria dele, emocionado, um homem que tinha uma vida toda torta, cheia de problemas, mas ele encontrou Jesus. Um homem que eu estava, às vezes, aqui no gabinete trabalhando, ele chegava com uma cesta básica, todo sujo do trabalho. Pastor, eu trouxe uma comida aqui, eu não sei quem precisa, mas alguém deve precisar. E o senhor caminha, por favor. Eu falei assim: senhor, um homem apaixonado por Jesus, de repente, que é tirado de nós. O oposto da morte, que nos fere tanto, é a vida. É a vida que encanta. E a manutenção da vida, ela só pode ser feita sob a luz da segurança. Porque não há vida preservada, que é o encanto da nossa existência, se não tivermos segurança. Se a manutenção da nossa vida for comprometida, a segurança se esvai, e sem a segurança a gente se tromba com a morte, com as facetas da morte, com os fragmentos de morte. O Salmo 91 é um salmo que nos fala sobre a segurança, a tão valiosa segurança que nos coloca em vida. O texto é aquele texto que fica aberto nas Bíblias, nos hospitais. Já viu alguma Bíblia aberta no Salmo 91? Nas casas mortuárias, né? Nos velórios, sempre tem aquela Bíblia lá aberta no Salmo 91. Porque é um texto que nos chama a atenção. É um texto que fala sobre vida, um texto que nos traz um aconchego, mesmo diante da morte, mesmo diante dos hospitais. O texto diz que há um Senhor que preserva a vida. Ele diz que nem as armadilhas do dia e nem as doenças mortais da noite podem ameaçar quem está guardado e assegurado nessa vida. Ele fala que os terrores da noite não são capazes de gerar medo, diz o versículo. O outro diz que 1000 podem cair ao lado e 10.000 morrer à direita, mas aqueles que estão sob esse cuidado e debaixo dessa segurança não perderá a vida, diz o texto. Esse salmo é encantador e atrai todo mundo. Ele atrai todo mundo porque ele fala de uma fuga da morte. Ele fala de um lugar de escape que nos tira de um lugar de destruição, de choro, de medo, de escuridão. Qualquer pessoa sem condições se debruça diante desse salmo e reconhece que pode dizer que há uma esperança para qualquer cenário de morte. Qualquer pessoa em condições mínimas de equilíbrio se interessa por aquilo que o Salmo 91 oferece.
Você está aqui com a gente hoje, que bom que você veio. Você pode me ouvir agora, reproduzindo essa verdade. E eu tenho a impressão que você carrega no teu coração o desejo ardente pela manutenção da sua vida. Pela manutenção da vida de quem você ama. Nesse instante eu quero encorajar você agora a pensar sobre só você, sua vida agora. A sua vida está sobre as difíceis condições da existência humana. Todos nós estamos. Há diante de você uma existência muito cruel, instável, cansativa, ameaçadora. Todos nós enfrentamos essa existência. E ao pensar sobre a sua vida agora, eu quero encorajar você a considerar a sua vida a partir de 2 aspectos. Porque a sua vida, ela não reside apenas num aspecto, ela reside ao menos em 2. E o primeiro aspecto é o aspecto físico. Não sei como você está hoje, mas eu quero dizer a você que é necessário você pensar sobre a sua vida física. Cuide da sua vida física, porque a sua vida física te mantém em vida nesse mundo. Cuide dela, cuide dela. Você pode falar para alguém que está ao seu lado aí? Cuide da sua vida. Com um pouco mais de convencimento, fala, cuide da sua vida. Meu Deus do céu. Fala assim, olha para você como você está. Tome 35 ml de água por dia, a cada quilo que você tem. Um cálculo rápido. Se você tem em torno de 70 quilos, tome ao menos 2,5 litros de água por dia. Cuide da sua vida. Evite comer açúcar e carboidratos em excesso. Por que os irmãos estão agora resistindo à palavra? Cuide da sua vida. Movimente o seu corpo numa atividade física todos os dias. Ao menos 40 minutos por dia. Sem mimimi, sem desculpa, sem que você é o mais ocupado do planeta. Conversa que é essa? Cuide da sua vida. Descanse a mente das redes sociais de vez em quando. Se você não tomar cuidado, você vai se tornar um alucinado, acompanhando a vida de gente que você nem conhece. E se estressando com gente que não está nem aí para você, porque não sabe que você existe. Sempre tenha um bom livro ao teu lado para você ler. Nem que você o leia em 1 ano, não tem problema. 35 páginas, vou ler durante 1 ano. Não tem problema, mas leia o livro. Se alguém perguntar como é que você está, eu estou lendo. Estou lendo. E olha, leia um parágrafo por dia. Você não vai ter distúrbio se você parar um pouquinho para descansar a mente. Lendo alguma coisa boa. Pare de ficar vendo desgraças nas redes sociais. Você daqui a pouco vai adoecer emocionalmente. Tanta coisa que você vê lá que é coisa poluída. E aí você começa a comunicar coisa ruim. Você se torna o pessimista do grupo. Porque você está vendo tanta coisa ruim, que elas começam a ocupar cada cômodo da sua vida. Tudo que você fala é coisa ruim também. Cuidado, cuide da sua vida. Seja educado com as pessoas que estão próximas de você. Evite estresse, torcendo para um time que só te aborrece. Você começa a ficar cansado toda vez. Cuide da sua vida. Tudo bem, pessoal? Sabedoria, anota aí. Para de ficar brigando com as pessoas no trânsito. Você nunca sabe como está o dia da pessoa. E o que ela tem no carro, inclusive. Para de ficar criando confusão no trânsito. Aí a pessoa já filma já a discussão e posta nas redes sociais e marca o pastor da igreja e a igreja. Se acalme. Se você tem os seus pais vivos, cuide dos seus pais. Leve eles para passear. Estão velhinhos já, talvez. Leve eles para passear. Há uma promessa de Deus para você viver bem, cuidando dos seus pais. Ou seja, cuida da sua vida. Muitas coisas eu poderia apresentar aqui, mas o importante é você saber que nós temos que cuidar da nossa vida. Mas como eu disse,
não há apenas essa vida para a gente cuidar. Há a segunda vida. E a segunda vida fala sobre a nossa existência espiritual. Cuide da sua vida espiritual. Para você cuidar da sua vida espiritual, você primeiro precisa passar a viver espiritualmente, sabia? A vida física que você obteve quando a sua mãe deu à luz a você, te dá hoje condições de cuidar da sua vida. Você vive, você respira. A vida espiritual, para você cuidar dela, você primeiro tem que tê-la. E a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 3, que para se ter a vida espiritual é necessário nascer de novo. Em certa ocasião, um líder religioso procura Jesus na calada da noite para falar com Jesus. Está em João capítulo 3. E o texto diz que esse homem procura até Jesus para dizer a ele que ele era reconhecido como Senhor. E Jesus, no versículo 3 do capítulo, diz para aquele homem: olha, quem não nasceu de novo não pode ver Deus e nem o seu reino. Palavra de Jesus. Jesus referia-se a um nascimento espiritual. É a partir desse nascimento espiritual, pode-se então cuidar da vida espiritual. No mesmo capítulo, Jesus diz no versículo 16: porque Deus amou o mundo, vamos falar juntos? De tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Salmo 91 é o contrato de Deus para aqueles que vivem nele. Somente isso. É claro que, quanto ao cuidado físico, nós precisamos buscar com muito cuidado a nossa preservação. Quanto ao cuidado espiritual, Deus cuidará de nós. Deus cuidará de nós. O Salmo 91 fala de uma experiência onde o Senhor é o abrigo, o Senhor é o protetor, Ele é o escudo, Ele é a proteção. É Ele quem protege das pragas, é Ele quem protege da peste do meio-dia, é Ele quem protege dos perigos da calada da noite. Deus é o nosso refúgio, Ele é o nosso refúgio, porque nós vivemos espiritualmente. Da nossa vida nós cuidamos. Física, nós cuidamos. Da nossa vida espiritual, Deus cuida de nós, até que Ele nos encontre para toda a eternidade e nós subamos para morar com Ele para sempre. Entregue seu coração a Jesus hoje. Você está diante de testemunhos incontestáveis do que Deus pode fazer. Esse pessoal aqui não valia nada. Assim como eu e nós. A gente não valia nada. De repente Deus nos chama e começa a mudar a nossa vida. E hoje temos valor. E tem bastante gente aí também que não vale nada, precisando encontrar o grande valor da vida que é Jesus. Abre o teu coração, bobeira sua resistir. Abre o teu coração para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E não vá embora daqui a pouco e feche para sempre as portas dessa igreja. Ou de qualquer outra igreja. Pode ser a igreja aqui de cima, a igreja aqui de baixo, qualquer igreja que ame a Jesus. Se aproxime desse pessoal. Encontre um povo que tenha brilho nos olhos por Jesus e se envolva com eles. Porque você pode ter dinheiro, você pode ter beleza, você pode achar que tem muita saúde, você pode achar que tem a sua vida segura e estável. Não há segurança longe de Jesus. Não há, porque nós somos compostos pelo menos por duas vidas. Essa que a gente toca e aquela que a gente não vê. E Jesus quer cuidar daquela que você não vê. E mudar essa que você vive e vê. Engraçado que as duas vidas elas são relacionadas. Elas são interdependentes. Se elas fossem independentes, elas não teriam comunicação entre elas. A vida física e a vida espiritual. Mas pela Bíblia nós aprendemos que a vida física ela é interdependente da vida espiritual. Aqui na vida física nós professamos a nossa fé a Jesus, negamos as coisas que destroem a nossa vida e passamos a viver o amor em nós, pela nossa casa e por todos que se conectam a nós.
Aí de repente nós vemos pessoas aqui emocionadas, porque foram algum instrumento de Deus para que pessoas chegassem a essa mudança de vida. Logo, a vida que vivemos em Cristo, ela é interdependente. Ou seja, ela tem autonomia, mas ela derrama vida sobre a existência humana. Da mesma forma, quem não está em Cristo, por ter uma vida espiritual enganosa, falsa, que não existe, também derrama sobre a vida humana, física, o pecado, o ódio, a ganância, o egoísmo e tudo que destrói. Em nome de Jesus, receba a vida do Senhor Jesus sobre você e venha viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero orar com vocês uma canção que é muito bonita.